8 pegadinhas que você precisa tomar cuidado na entrevista de emprego ou com RH ou com gestor. Olá, meu nome é Rômulo Gutierrez, este é o canal Sala de Emprego, sou profissional da área de recrutamento e seleção há 23 anos. E hoje eu trouxe as 8 pegadinhas que os RHs e os gestores estão fazendo aos montes na entrevista de emprego. Então, se eu fosse você, eu ficava até o final. Será que você não está caindo em alguma pegadinha na entrevista? Ou alguma pegadinha ali com o gestor no momento final da entrevista ou com o RH? Fique até o final do vídeo, porque eu, na verdade, busquei um grupo grande de candidatos, mais de 300 candidatos, para fazer uma pesquisa junto com a minha equipe aqui do Sala de Emprego, a Josi, a Camila, eu, fizemos essa pesquisa para saber quais são as pegadinhas que estão fazendo por aí. Então, fica até o final do vídeo para não cair nesse tipo de pegadinha. Primeira coisa, qual que é? Os RHs costumam dizer assim, oferecer outra vaga para o candidato, sabe? Oferece uma outra vaga para o candidato. Como assim, Rômulo? Exemplo, a sua vaga é para auxiliar de logística, e aí no meio da entrevista o recrutador diz, olha, tem uma vaga também para auxiliar administrativo. Você não tem interesse nessa vaga? Pode ser legal para você. Por que é uma pegadinha? Geralmente é uma pegadinha. Por que ele faz isso? Para ter certeza que você está se candidatando para uma vaga que você queira, para uma vaga que você quer, para uma vaga que você é vocacionado. Se ele pergunta, você gosta da ideia de ser auxiliar de logística? A resposta é padrão, é claro que eu gosto. Agora, se ele arma essa pegadinha, às vezes ele te pega, digamos, nesse tipo de pegadinha, e fala, na verdade é assim, eu estava procurando no administrativo, né? É que apareceu essa aqui de logística e eu acabei assim aceitando. Igual no desenho, faz quão, 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 quão. Não pode, não pode. Geralmente dá reprovação. Rômulo, por que eles fazem essa pegadinha então? Eu não vou discutir esses pormenores do porquê faz, do porquê não faz. Eu procuro ter uma entrevista reta, direta com o candidato. Mas eu sei, obviamente, quando a gente está na busca por um emprego, nem sempre a gente fala a verdade. O recrutador sabe disso e acaba criando elementos para descobrir a verdade. E essa é a 8ª pegadinha mais comum nas entrevistas de emprego. Eu vou vir com a 7ª, com a 6ª, com a 5ª, e a primeira é a que mais está nas entrevistas. Então, fique até o final do vídeo. Rômulo, qual é a 7ª pegadinha que mais tem acontecido nas entrevistas de emprego? Quando o recrutador ou gestor começa a criar uma série de dificuldades relacionadas à vaga e principalmente à equipe que você vai trabalhar. Então ele começa assim, olha, na verdade, se você vir trabalhar conosco, a equipe é extremamente complicada. Você vai trabalhar com pessoas muito difíceis. Inclusive, eu já até suspendi um, discuti com outro. Eu não sei se você já teve casos sobre isso, porque é uma coisa muito complicada. Aí o candidato se abre feito uma mala velha, sem zíper, e fala, eu tenho problema. Quando eu pego pessoa impaciente, pessoa nervosinha, nossa, isso me tira do sério, eu fico louco, é complicado, mas tudo bem, eu vou tentar ter paciência. Sabe aquela coisa de jogar o verde para colher o maduro? O recrutador jogou o verde, falou que a equipe era complicada, cheia de conflito, falou que era complicado falar. Às vezes o recrutador fala, olha, o gestor que você vai trabalhar, ele é uma pessoa muito difícil, tá? Então você toma cuidado, eu mesmo já trabalhei com ele e tal. Aí o candidato faz, ele é difícil? Então... E na verdade está jogando um verde. Aí ele consegue perceber que você não sabe lidar com pessoas que vão te pressionar um pouco mais. E aí você acaba escorregando. São pegadinhas. Quando vira esse tipo de coisa, procura ficar neutro e falar, não, a gente tem que ter paciência, trabalhar com o diferente, exercer a nossa responsabilidade em equipe é algo fundamental. Então, essa é a 7ª pegadinha que mais tem caído nos processos seletivos e entrevista de emprego. Será que você já caiu numa dessa? Será? Se você já caiu, escreve aqui no comentário e fala, Rômulo, já caí. Só escreve isso, já caí. Se você nunca caiu, escreva assim, nunca caí. O seu comentário interage comigo e me ajuda muito. O YouTube impulsiona o vídeo quando você comenta. Antes de eu seguir com a 6ª, 5ª, 4ª, 3ª, 2ª e a primeira pegadinha que os candidatos que nós entrevistamos mais relataram, que é muito interessante, e talvez seja por isso que você esteja reprovando, deixa eu fazer meu jabá. Sala de Emprego, vídeos novos, segundas, terças, quartas e sextas, às 19 horas, sem falta. Tudo sobre currículo, LinkedIn, entrevista de emprego, mercado de trabalho, tá aqui no Sala.
Você quer que eu melhore o teu currículo? Você quer que eu melhore o teu LinkedIn? Você quer montar, de repente, um perfil no InfoJobs ou na Cato? Ou que eu te treine numa entrevista de emprego? Primeiro contato da descrição é meu WhatsApp direto, tá bom? Os preços são bem pequenos para os inscritos no canal Sala de Emprego para esses serviços. E, por favor, faz inscrição no vídeo. Se eu te ajudei com alguma informação, se você clicar aqui, ó, é 1 segundo e você me ajuda muito, tá bom? Vamos agora para a sexta pegadinha mais comum nas entrevistas de emprego. Quando o recrutador ele monta, ou o gestor monta, um case, uma prova situacional ao longo do processo seletivo. Vou dar um exemplo. Tua vaga é vendas. Ele chega e fala assim para você: bebe água, baba, porque eu babei, você viu aí, né? Escreve aí, babou, eu vou entender. E ele chega para você e fala: me venda essa caneca. No meio da entrevista, me venda essa caneca. Você não está preparado para aquilo, você não se esquematizou para aquilo. Um fator surpresa, ele cria uma surpresa. É uma pegadinha, Rômulo? Ou ele chega pro estojinho da minha filha e fala: me venda essa necessaire, me venda esse estojo. Você fala: nossa, Rômulo, mas o que eu respondo nessa hora? Como pode ser alguma coisa relacionada à tua área? Eu, como professor universitário que sou, cheguei para fazer entrevista. Professor, você consegue fazer uma aula de 15 minutos? Sem nenhum PowerPoint, nada agora pra gente assistir? Sim, ó. Pá! Então você precisa fazer a leitura também do que está acontecendo na tua área, porque esse tipo de pegadinha pode estar no seu processo seletivo. E se você não estiver preparado, você pode reprovar. Então fique muito atento. Uma pegadinha que tem enrolado, principalmente para cargos de tático a estratégico, é: será que eu poderia fazer algumas perguntas em inglês agora? Será que nós poderíamos conversar um pouco em inglês? Você se preparou para isso? Não, mas a entrevista não é em português, é que não, que você escreveu aqui no seu currículo, que você tem inglês intermediário. Eu até deixei um link para você aqui de um curso bem legal sobre como fazer entrevista em inglês. Parcela em 10 vezes, um curso muito bom, tá? Que fica aí a dica para você. Então, essa é a sexta pegadinha mais comum nas entrevistas de emprego. Vamos para a quinta? Vamos embora. Quinta. Essa daqui é boa, hein? Marcar às 8 da manhã e dar um chá de cadeira nos candidatos até às 15 para as 9. Rômulo, isso é antiético. Rômulo, isso é sacanagem. Rômulo, isso não pode. Só que na descrição da vaga tá escrito assim, ó, que a pessoa vai ser recepcionista. Tá escrito assim, que vai um pré-requisito é o quê? Pessoa paciente. Pessoa tranquila e paciente. Aí marcou às 8, 8h10, e estão te observando, tá? Ou pela câmera que tem na recepção, ou pela janela, e aí você já tá assim, ó. Aí você olha pro outro candidato do lado e fala: olha aqui a hora, olha que já tá demorando, 8h15, 8h20. E ali você já tá sendo avaliado. Porque a hora que ele te pergunta: você é uma pessoa paciente? Super paciente. Mas ele te viu, ele viu o teu comportamento. Essa é uma pegadinha clássica. Observar os candidatos enquanto eles já estão interagindo antes da entrevista, antes do processo. Online está acontecendo um monte. Coloca a sala, abre a sala, pessoal, só um minuto eu já começo. Vê se as pessoas interagem, vê se as pessoas estão com câmera aberta. Vê o que está acontecendo. No momento em que você logou numa entrevista online, ou chegou numa entrevista, ou processo seletivo presencial, você começou a ser avaliado naquele momento. E você precisa estar atento. Sempre tranquilo, e lembre-se, você pode estar sendo observado. É igual a capa aí do vídeo, né? Sorria! Você pode estar sendo enganado. É um palhaço feio que eu peguei a capa, né? Pode ver que eu não ponho a minha cara, porque mesmo o palhaço daquele jeito ainda sai melhor do que eu na capa. Então, mas isso é uma outra história. Tudo bem? Então tome muito cuidado com isso para você que está até os 9 minutos e 20 de vídeo, porque você quer saber qual é a primeira pegadinha mais comum nas entrevistas de emprego. Vamos agora para a quarta. A quarta pegadinha mais comum. Na verdade, não é bem na entrevista de emprego essa quarta, é na dinâmica de grupo, né? A dinâmica de grupo é uma etapa bem importante, que os candidatos têm que se reunir em equipes para resolver desafios. E quando chega na resolução desse desafio, né, o RH, de repente, ele põe recursos escassos. Vou dar um exemplo. Olha, vocês vão ter que montar uma geladeira. Aí dá cartolina, papel, um monte de coisa lá.
E aí os candidatos têm que montar aquilo num determinado tempo. É só um exemplo. Só que não tem papel para todo mundo, não tem tesoura para todo mundo. E você começa a competir. Você tá cortando o papel assim, ó. Aí você vê o outro candidato da outra equipe chegando e você começa a cortar assim. Ó. Aí você olha. E você corta mais devagar. E o recrutador quer uma pessoa o quê? Normalmente, 90% das vagas, colaborativo e não competitivo. Esse é o tipo de dinâmica que todo candidato ou muitos candidatos reprovam nesse tipo de pegadinha. Lembre-se, a grande questão numa entrevista de emprego, num programa trainee, numa dinâmica de grupo, para você não cair em pegadinha, seja o mais colaborativo possível. Seja o mais colaborativo possível. Eu cheguei lá pedindo para preencher uma ficha. Alguém chegou sem caneta. Olha, eu tenho uma, tá aqui, é concorrente. Alguém vai olhar isso e vai observar o teu grau de colaboração. Você pode escrever o que eu tô falando. Essa falta de cabelo, tudo aqui, ó, é a experiência que eu tenho na área. Eu não sei tudo, mas eu sei muita coisa. Então, eu tô te dando essa dica e você abraça isso aos 9 minutos e 10 desse vídeo das 7 pegadinhas da entrevista de emprego. Vamos até a primeira? Então, vamos embora. Vamos lá. Primeira, terceira agora, melhor dizendo. É muito comum os gestores ou o RH, eles perguntam às vezes assim, ó, você observou algum candidato interessante para a vaga que você poderia nos recomendar? Exemplo, você participou da entrevista, aí você participou de uma entrevista coletiva onde todo mundo se apresentou os seus currículos e depois teve uma parte de dinâmica de grupo. E aí o recrutador te pergunta isso. Quando você participou das etapas, tem algum candidato que você gostaria de destacar para nós? Puxa vida, Romulo, e agora, hein? Para responder isso, eu deixei um vídeo muito legal na descrição. Logo que terminar aqui, você vai assistir, que é uma pergunta que os recrutadores fazem assim, ó. Por que eu deveria contratar você e não outro candidato? Nossa, que pergunta danada. Tem um vídeo legal, ele tá aqui na descrição, tá bom? Mas, de forma geral, não há problema em você indicar outro candidato. Não há problema em você falar, olha, eu observei aquele candidato chamado Amadeu, eu fiquei impressionado com o currículo dele, acho que ele seria também uma mais-valia para a equipe. Aí ele pergunta, e você? Falou, olha, eu gostaria muito de trabalhar nesta empresa, se possível, junto com o Amadeu também será muito legal. Você se promove, mas você é humilde. Rômulo, mas que difícil fazer isso. Pois é uma pegadinha. A maioria das vezes o candidato, não percebi ninguém bom, não. Como não? Está surdo, cego, mudo? Lógico que percebeu, claro. Então você assiste esse vídeo, tá? Inclusive você deve ter percebido que aqui no Sala de Emprego eu tenho um desafio. Eu quero gravar 2.000 vídeos aqui no Sala de Emprego. 2.000. Para quê, Rômulo? Para aparecer mais? Para ajudar o maior número de pessoas possível. Eu abri a caixa preta do RH para que todo mundo possa conhecer as informações e ser aprovado nas entrevistas de emprego e processos seletivos. Você pode me ajudar de algumas maneiras. Uma maneira que você pode me ajudar é fazendo as suas compras pela Amazon. Tudo que você for comprar, uma caneca simpática do ursinho, mas não babe, né? Um relógio, uma rack, tudo tem descrição aqui, na descrição do vídeo tem tudo por seção para você comprar pela Amazon. Além de pagar mais barato, você vai patrocinar o projeto. E outra coisa que você pode fazer, que você ajuda pra caramba, aí embaixo, aqui embaixo, ó, tem uma parte chamada Valeu, onde você pode contribuir com 1, 2, 3, 4, 5, 50, 10 reais, enfim, quanto você puder, você ajuda eu continuar pesquisando e fazendo vídeo. Se você não tem condição, fique em paz, estamos junto, não há problema. Mas se você puder ajudar, você dá a maior força aí para eu poder tocar esse projeto do Sala de Emprego, tá bom? Qual é a segunda pegadinha mais comum, Rômulo? A segunda pegadinha mais comum é quando o candidato, o recrutador ou o gestor pergunta: me diga um ponto fraco que você ainda não conseguiu melhorar. Nossa, mas que pergunta danada, meu. Me diga um ponto fraco da sua atuação profissional que você não conseguiu melhorar. O que você responde? Puxa vida, né? A dica que eu te dou é, primeiro, diga um ponto fraco. Segundo, diga um ponto fraco que você realmente não melhorou, mas esse ponto fraco não pode ter uma relação direta com a vaga. Exemplo, vaga de mergulhador. Eu tenho medo de água. Olha, eu tenho um problema sério quando eu vejo águas profundas. É uma coisa que eu tenho melhorado. Tá reprovado, né? Olha só, é inconsonante. Mas se eu sou advogado da área trabalhista, olha, um ponto fraco, e a vaga é para trabalhista,
Eu preciso melhorar um pouco a minha leitura sobre penal. É uma coisa que eu ainda não tive tempo de fazer, mas eu estou começando a estudar direito penal com um pouco mais de afinco. Não que eu queira atuar, mas eu quero compreender melhor. E é um ponto fraco que eu ainda não consegui melhorar, mas estou buscando agora. Entenderam? Ponto fraco que não vai bater com a vaga. Muito candidato cai nessa pegadinha. E você que está até os 15 minutos e 23 de vídeo, tá sabendo e não vai cair mais. E vai dar certo, vai dar match, vai rolar, tá bom? Vamos à primeira pegadinha. Qual é a pegadinha do malandro? Não sei se vocês lembram, quando o Sérgio Malandro tinha um programa, tinha pegadinha do malandro. Se você lembra, escreva aqui nos comentários, Sérgio Malandro. E se você não lembra, só escreve pegadinha que eu vou saber que você chegou até os 15 minutos e 50, tá? Quando o recrutador ou gestor pergunta assim, ó, se você se deparasse com uma situação onde o seu gestor fosse rude com um colega, o que você faria? E agora, Romo? Que pergunta danada. Eu pegava um prato e quebrava na cabeça dele. Tá errado. Vai reprovar, tá? Então, assim, é uma pergunta difícil. Eu posso até, o recrutador às vezes até joga um verde antes da pergunta, dizendo, olha, o gestor que você vai trabalhar, caso você seja contratado, é uma pessoa, assim, muito competente, mas muito visceral. Ele fica nervoso. Se você visse ele brigando com um colega seu, o que você faria? Nossa, que pergunta danada, né? A dica que eu te dou, caso chegue a essa pergunta a você, eu faria o seguinte, olha, eu acho que tudo dentro do limite da educação, toda cobrança é saudável. Eu mesmo já fui muito cobrado pelo meu gestor, cada pessoa tem uma forma, cada pessoa tem um jeito de ser, e eu procuro respeitar isso. Quando não rompe o limite da educação, eu acho que está tudo tranquilo, e se ele está cobrando o colega, isso vai ajudar o colega também no seu próprio desenvolvimento profissional, no seu próprio desenvolvimento pessoal. Então eu procuraria não interferir. Candidato justiceiro, sabe? Que quer arrumar a briga, que quer comprar a briga, vai ter dificuldade de passar no processo seletivo. E você que ficou até os 17 minutos e 31 de vídeo, está sabendo quais são as grandes pegadinhas na entrevista de emprego. E eu quero que você não caia, eu vou repeti-las rapidamente quando te oferecem outra vaga, quando diz que você vai enfrentar uma equipe complicada, quando eles lançam um case, ou uma prova situacional, vendo uma caneca, igual eu brinquei com vocês, quando eles perguntam se você já observou algum candidato talentoso no processo, quando na dinâmica de grupo eles põem poucos recursos para você trabalhar, para ver se você vai competir ou colaborar, quando ele pergunta, de repente, de outro candidato aí que seja interessante, um candidato tecnicamente bom, quando ele pergunta se você tem um ponto fraco que você ainda não conseguiu melhorar, e também quando ele lhe pergunta se você se depara com um gestor que briga, o que você faria. Essas são as 8 pegadinhas mais comuns na entrevista de emprego. Eu torço para que você não caia mais. Se você quiser treinar uma entrevista de emprego comigo, ou que eu arrume o teu currículo, ou LinkedIn, meu WhatsApp está direto aqui embaixo, tá bom? Um abraço, excelente entrevista de emprego e até mais. Tchau, tchau.